Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel, a mais uma live da ArcSteel. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Edna Dias. Vou dar oi para todo mundo que eu já vi aí. Oi pro Rodrigo, oi pra Lenice, pro Raimundo, pra Elga, pro Sérgio, pro Edivaldo, pra Deusilene. Gente, hoje simplesmente as casas estão dificultando para vocês escolherem qual que é a mais bonita, a mais legal ou a que vocês vão gostar mais. Porque eu achei todas incríveis, sabe? Quando tá tudo meio assim, equiparadinho. O assunto da live de hoje são casas com telhado embutido. Eu já vi que o Rodrigo perguntou se telhado embutido é platibanda. Eu vou responder durante a live, tá? Porque tem duas formas de interpretar essa questão, tá bom? A nossa live funciona assim. Primeiro, eu dou um conteúdo para vocês, para vocês se situarem no assunto. Na sequência, eu trago análises de casas em estrutura metálica com telhado embutido. E depois, eu tenho um tempinho para tirar dúvida. Então, se você tiver dúvida, você pode ir deixando aí. Durante a live, eu vou também fazer uma enquete, tá bom? Então, fica preparadinho para votar na casa preferida. Quando eu subir a enquete, eu aviso. Tá tudo funcionando? Se não estiver funcionando, vocês me avisam? Avisam, né? Então vamos lá então. O que eu tenho que fazer aqui? Ficar pequenininha. Aquela que faz toda quinta e segunda a mesma coisa e se esquece. Ó, casas com telhado embutido em estrutura metálica. Mas afinal de contas, o que é um telhado embutido? Um telhado embutido é aquele telhado que fica escondido. Aquele telhado que você não vê quando você olha para casa. Você não consegue identificar do que é a telha, para onde que é a caída, onde que está a água da chuva. Você não identifica essas características nesse telhado, tá? Por isso que a gente chama ele de telhado embutido, porque ele está lá escondidinho. A função dele não muda e a função principal de um telhado é a estanqueidade e a proteção da chuva e do sol. Não adianta ter um telhado lindo que não funcione, tá? E aí eu trouxe esse modelo, que é uma casa na República Tcheca, de um telhado embutido, porque a gente não consegue identificar como que é esse telhado, né? Que tipo de telha que foi usada, se tem ou não platibanda, o que mais que a gente não identifica? Para onde que está a caída, onde que está a coleta da água da chuva. A gente não consegue identificar esse tipo de questão nessa casa, que inclusive é uma casa em estrutura metálica, inclusive uma casa suspensa em um terreno em aclive. Se a gente quisesse, a gente podia ficar aqui só divagando e estudando sobre essa casa, porque ela é incrível, tá? Mas hoje tem muita casa incrível, então vamos para frente. Como que funciona um telhado embutido? E aí entra um pouco na dúvida que o Rodrigo já perguntou. Se tem ou não platibanda, eu vou falar bem disso. E agora é hora do teu curtir, tá, gente? Eu agradeço imensamente por quem tá aí numa quinta-feira pra gente falar de casa. Sou suspeita porque acho um assunto incrível, sou monoassunto, como eu sempre falo, só falo disso. Mas agora eu mereço um curtir por quê? Porque montei um desenho no PowerPoint. Ah, meu Deus, ó. Comecei desenhando o terreno. Se você tá há mais tempo acompanhando os nossos vídeos, você já tá muito à frente da maioria das pessoas que vai construir e sabe que nem sempre o terreno é plano, como a gente desenhava quando era criança. Muitas vezes o terreno é o quê? Isso que você tá vendo aí, ó, uma ladeira, né? O terreno tá descendo ou tá subindo, não se sabe. Digamos que esteja em aclive. Tem o terreno, qual a primeira coisa que eu faço? Vamos comigo que vocês sabem. Fundação. Já taquei minhas fundações ali, entendeu? Fundações de uma casa suspensa, como vocês estão vendo, essa fundação não está enterrada. E aí eu venho com a estrutura. Gente, ó, a pessoa foi atrás de um desenho de viga com pré-furada. Não, sério, eu mereço muito um curtir. E venho com a viga, pilares de novo, uma outra viga. E agora eu vim com a estrutura do meu telhado, que é onde a gente vai chegar no assunto de hoje, tá? Para vocês se localizarem. Esse meu telhado, aí tá a estrutura do telhado, eu vou vir agora com a telha. O roxinho é a telha. Vocês estão conseguindo acompanhar? O roxinho é a telha. E agora eu venho com o quê? Com uma platibanda escondendo
é esse telhado, né? Que no caso, digamos, fiz um telhado não muito bonito, não vai ter beiral, então eu escondo esse telhado com essa platibanda, que nesse caso eu simulei ela acontecendo com pilares, acompanhando os pilares que vêm lá de baixo, acompanham para sustentar a platibanda. Não necessariamente precisa ser assim, a gente vai ver isso nos exemplos que a gente vai ver aqui durante essa live ainda, tá? Se eu vim com a platibanda, agora eu tenho que vir o quê? Com o acabamento desse telhado. Gente, isso aqui é o detalhe que faz o telhado funcionar, tá? Rufo metálico. Eu tenho um rufo, quando ele só cobre algo, ele é chamado de rufo. Quando ele faz uma canaleta para conduzir a água, ele é chamado de calha. Reparem nesse aqui, ó, calha. De novo, calha. É onde está caindo a água da chuva, tá? Como eu teria que ter uma calha e um rufo lá em cima, é muito comum a gente já emendar as duas peças, tá? E fazer uma calha-rufo. Fica mais protegido para a parede, então digamos que essas paredes sejam em tijolo, em bloco cerâmico, em tijolinho maciço. Eu não preciso nem rebocar lá em cima na platibanda para o lado interno do telhado, porque eu já posso vir com esse rufo vestindo tudo, essa calha-rufo, tá? Essa calha-rufo vestindo tudo. Agora, claro, vou pôr uma janela, né? Porque eu não ia fazer uma casa sem janela. E lá em cima eu pintei de vermelho tudo aquilo onde é essa calha-rufo, vocês entenderam? Eu venho revestindo tudo, porque não é só onde o meu telhado termina que eu tenho que ter essa calha e esse rufo. Aonde ele encosta, aqui ó, na platibanda, onde ele encostou aqui com essa caída, eu tenho que ter também um rufo ali para poder selar meu telhado. Qualquer mini furo que ficar no teu telhado pode culminar com uma infiltração. Não é coisa de 1, 2 dias de chuva, tá? Mas ao longo de 2 anos, por exemplo, uma casa nova, uma casa de 2 anos para mim, uma casa nova, ela já pode apresentar pontos de infiltração, já pode apresentar um forro danificado, pode apresentar uma fiação lá, sei lá, que entrou água na luminária, algo assim, se você tiver pontos de infiltração no teu telhado. Ah, fiz também um guarda-corpo, gente, claro, para essa varanda, não sei se vocês perceberam, mas ali eu fiz uma varanda, um detalhe importantíssimo. Vou dar um zoom agora, tá? Nisso aí tudo. Tchanã, dei um zoom. Por que eu dei um zoom? Para mostrar que ali, quando eu dei um zoom, eu vi que prejudicou meu desenho, né? Que aqui dava a impressão que estava tão bem desenhadinho, quando veio para cá, que borradeira. Parece os desenhos que a gente fazia para a faculdade desse tamaninho assim. Aí quando você digitalizava e ampliava para apresentar para o professor, dava uma vergonha. Mas tudo bem, tá tudo certo. Espero que vocês tenham entendido que todo esse pintadinho vermelho aí é o rufo calha, né? Que a gente está usando nesse nosso telhado com platibanda. E agora eu tenho que instalar nele um condutor, um condutor que vai dar o destino para essa água pluvial. E aqui tá a minha implicância, se o Gilmar estiver na live, ele vai talvez comentar isso, né? Porque eu sempre falo, a minha implicância com calha em telhado embutido, que é o seguinte, é muito fácil entupir esse condutor, porque não é ao longo da calha que toda ela a água cai. A calha tem alguma caída para algum lugar onde ali tem um cano de, geralmente 75 milímetros, mas quem vai dimensionar esse tubo aí da calha é o projetista de hidrossanitário, tá? Então, o destino das águas pluviais e o dimensionamento das calhas faz parte do projeto dele, ele que vai dizer que tamanho que é esse tubo coletor, mas fato é que nessa calha que é comum acumular sujeira e entupir a calha. Então, essa calha da platibanda precisa de uma atenção especial, porque se ela entupir, entupiu, gente, vai encher de água tudo aqui e essa água vai achar um lugar para o qual ela vai vazar. E como vocês podem ver, vou até voltar o desenho para vocês verem, antes todo pintado de vermelho, tá? Quando isso aqui enche de água, ela vai acabar vazando por aqui, ó, aonde encontra a telha com a calha que está vindo por baixo. Vazar por ali significa entrar dentro da casa. Se você já teve problema com calha, comenta aí, porque é uma coisa que pode acontecer. Por isso que eu falo que a calha demanda um pouco mais de manutenção do que quando você não a tem. Do que quando você tem um telhado de 1 ou 2 águas
que cai aberto ou que até tem calha, mas não tem essa preocupação. Se a calha entupir, vaza para fora, vaza para o universo, não vaza para dentro da casa, tá? Esse é só um detalhe. E aí esse destino, Edna, tudo bem, vou destinar a água da chuva. Para onde? Você tem 3 opções de destino da água da chuva. Água pluvial é a água da chuva. 1, chão, solo. Você pode, então, ter esse condutor que às vezes desce reto na parede, sai lá embaixo assim. Eu sempre mostro o condutor da calha nas lives aqui. Se você participa sempre das lives, já deve ter visto. E às vezes estou falando de outro assunto pergolado e aparece ali um condutor de calha. Eu falo, olha o condutor da calha. Porque todo projeto é um desespero esconder esse abençoado, tá? Então, às vezes, você pode descer com ele reto e soltar ele no solo. Não tem problema. Se, claro, para tua casa não gerar problema. Não vai soltar no solo em frente à porta de saída, né? Vai ter que soltar no solo num lugar onde já tem um dreno, uma grelha, ou tem realmente grama que vai absorver, que não vai atrapalhar. Você pode, se o teu terreno é urbano, enviar para a galeria de água pluvial. E preste atenção, nunca você pode ligar o sistema de coleta de água pluvial na galeria de esgoto, tá? Não só por você, porque obviamente vai voltar um cheiro danado por aí, mas principalmente porque você vai estar sobrecarregando o sistema de coleta de esgoto da tua cidade desnecessariamente, uma vez que essa água pluvial não precisa de tanto tratamento quanto a coleta de esgoto, obviamente, né? Então você tem que ligar no sistema, na galeria de água pluvial. Liga direitinho no lugar certo, tá? Talvez você tenha dúvida com terraço. Ai, Edna, porque em terraço eu jogo sabão para lavar. Gente, mas né? Nem se compara com o tanto de água da chuva limpa que cai e vai direto. Você lava o quê? Todo dia o terraço? Então, terraço, galeria de água pluvial, a não ser que no teu município tenha uma regra específica. Mas até hoje, em todos que eu trabalhei, galeria de água pluvial. E você pode também ter o terceiro destino para a tua água da chuva, para a tua água pluvial, que é o armazenamento em cisternas, né? Armazenar para reutilizar. Na última live a gente falou sobre reservatório. Para eu falar de reaproveitamento da água da chuva, o que eu tive que falar antes? Da coleta da água da chuva. Por isso que a gente está tendo essa live aqui, hein? Conteúdo estratégico, conteúdo planejado. Então, você pode também armazenar essa água da chuva em cisternas para você usar depois. Claro, não é água potável. Você tem que usar para lavar o carro, para molhar as plantas, para lavar a calçada, tá bom? Quais os tipos de telhas ou coberturas que eu posso usar em telhado embutido? Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas não entendem as reverberações que uma desses reverberações, palavrão, né? Mas é isso. As consequências, talvez, que escolhas projetuais levam. Quando você quer uma casa com o telhado embutido, então você não quer aquela casinha que a gente desenha na escola, 2 aguinhas assim. Você não quer, você quer uma casa com telhado embutido, as mais caixinha, né, mais moderna. Isso vai levar você a ter que optar por uma telha. E agora eu vou falar para você qual o tipo de telha mais indicado para esse telhado embutido. Então não adianta você ficar falando de telhas mais baratas e de telhas mais caras lá no final, na hora de comprar a telha. É aqui, ó, na etapa de projeto que a gente tem que falar disso, tá bom? Vamos lá então. Você precisa usar telhas e coberturas que permitam uma baixa inclinação para poder manter essa telha embutida. Se você usar uma telha cerâmica, por exemplo, a inclinação aproximada do uso de uma telha cerâmica é de 30%. A telha cerâmica, por que não é exatamente 30%? Porque tem vários modelos de telha cerâmica. A gente tem telha cerâmica romana, telha cerâmica francesa, telha cerâmica portuguesa, capa canal, deve ter muitas outras. Não lembro de todas aqui agora no caso. Mas a inclinação média dela é 30%. Menos que isso é arriscado, porque a telha cerâmica ela é muito curtinha, então quando é uma chuva mais forte, ela pode voltar, entendeu? Quanto menor a inclinação da telha cerâmica, mais fácil tem infiltração. Então você tem lá a inclinação de 30% que o fabricante pede na telha cerâmica. Isso significa o que na prática? Que para cada 1 metro na horizontal, eu tenho que subir 33 centímetros na vertical, certo? 30% de inclinação. Essa é a inclinação do meu telhado com telha cerâmica,
Digamos que eu quero fazer com telha cerâmica essa inclinação. Mas eu posso usar também uma telha metálica, por exemplo. E a telha metálica tem como inclinação aproximada, indicada pelos fabricantes, 7%. Alguns indicam um pouco menos, mas eu usei o mesmo critério da telha cerâmica e peguei uma média. 7% de inclinação significa o quê? Que para cada 1 metro na horizontal, da tua casa, 1 metro na horizontal, você vai subir 7 centímetros. E a inclinação vai ser essa do teu telhado. Então, repare aqui, ó. Essa linha pontilhada indica o tamanho mínimo da tua platibanda ou do que for que você vai usar para esconder o teu telhado, para ele ficar embutido, certo? Se eu usar a telha cerâmica, é essa testa que eu vou ter na minha casa. Se eu usar a telha metálica, é essa testinha que eu vou ter na minha casa. Por isso que às vezes a gente vê casas que fica desproporcional. Você já viu? Casas que fica com uma testona, uma platibandona, grandona, para esconder o telhado? Geralmente é porque aí você acha que é uma economia usar a telha cerâmica nesse caso. Mas na verdade não é, porque quanto a mais de material você vai estar usando na parede dessa platibanda para esconder ele. Sem contar, claro, que ela é mais pesada, então a estrutura é mais pesada. E eu pesei tudo lá em cima, né? Fiz uma parede maior, é um peso maior por metro linear. Usei uma telha mais pesada. Tudo isso vai contribuir para o peso total da casa para a gente sobrecarregar a fundação. Então, no geral, fica mais caro. Mesmo a telha metálica, você comparando o metro quadrado dela com o metro quadrado da telha cerâmica, a telha metálica sendo um pouco mais cara. Deu para entender? Deu, né? Eu indico, gente, então, para telhado embutido, telha metálica ou similar. Tem outros materiais, tá? A gente tem aí uma telha de fibra, por exemplo, que a gente já está sondando, talvez a gente use em algum projeto, que é mais ou menos como a telha metálica, ela é uma folha inteira e é resistente a granizo, é resistente a intempéries. Ou então uma laje impermeabilizada. Gente, não é laje plana, tá? É laje impermeabilizada. Laje plana é coisa que a gente desenha no imaginário, sabe? Coisa que não vai acontecer. Porque nenhuma cobertura pode ser plana, senão ela vai infiltrar. James, eu quero um telhado verde. Ele tem uma inclinação lá embaixo, escondido por baixo da grama, por baixo da terra, tem. Porque a água tem que ser direcionada. Se você não direcionar a água da chuva para algum lugar que você queira coletá-la, ela vai para o lugar que ela quiser. E aí, ela vai começar a aparecer onde você não quer que ela vá. E vai começar a dar problema na tua obra. Por isso que você tem que ter uma laje impermeabilizada, inclinada, que não é a laje plana. Aqui os dois exemplos, tá? Da telha metálica. Inclusive, eu sempre indico telha metálica sanduíche, porque aí você já consegue também o isolamento térmico ali, né? Principalmente se ela for em PUR ou PIR e não for em EPS. Mas tudo certo também se for em EPS. E aí, aqui um exemplo de laje plana. Inclusive, essa laje aqui tem uma mureta, para aí, depois disso, receber o guarda-corpo. A mureta é importante porque você sobe com a impermeabilização na mureta. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre terraço e lá eu detalho essa impermeabilização de um terraço, tá? E a telha de fibrocimento? Você tá se perguntando sobre isso agora, Edna? E a telha de fibrocimento, que também exige uma inclinação baixa? O desempenho térmico da telha de fibrocimento e a fragilidade que ela tem frente a intempéries mesmo, gente, granizo, tá? Faz com que eu não indique ela. Como aqui no canal eu passo todas as informações baseadas não só em conteúdo de pesquisa, mas em conteúdo prático, a minha vida prática não permite que eu indique o uso da telha de fibrocimento, porque eu já vi ela deixar muita gente na mão com chuvas que outras telhas não fizeram nem cócega, entendeu? Então, por conta disso, eu não indico, nesse caso, a telha de fibrocimento, mas é a opinião minha. Pela inclinação e pela indicação do fabricante, você pode usar. Mas daí, vê aí o que você acha melhor, tá bom? Põe na ponta do lápis tudo, que as vantagens e desvantagens. No telhado embutido, é necessário ter laje? Eu acho que essa é a dúvida que mais me perguntam no vídeo que eu fiz sobre platibanda. Se é preciso ter laje. Via de regra não é preciso, tá? Vou mostrar aqui o conceito de cada coisa para vocês. Primeiro, uma casa com laje. Vamos voltar para nossa casinha, tá? Só lembrando, se você já não deixou teu curtir ainda, deixa aí, por favor, porque gosto, tá? Faz bem pro ego da arquitetinha. Ó, aqui a gente vai simular agora uma casa com
laje. Laje, gente, é um elemento estrutural, não é cobertura. Laje é um elemento estrutural. Ela vai participar da estruturação da casa como um todo, uma vez que você a queira, tá? Ela é um pano horizontal que não é impermeável. Muita gente confunde. Muita gente acha que se ela tem uma laje em cima da casa dela, não vai chover dentro. E vai chover. Pode ser que não chova quando ela é nova, mas vai acabar chovendo porque ela não é impermeável, tá? A água infiltra nela, ela é feita de um material poroso. Principalmente se ela for feita com concreto moldado em loco. Moldado em loco não, se for feita com concreto feito em loco, sabe? Aquele concreto misturado na betoneira. Vai ser mais porosa ainda. Quando é um concreto usinado, às vezes você pode comprar numa resistência que diminui essa porosidade, sabe? Mesmo assim não vai ser impermeável. Então ali eu desenhei a minha laje, vocês estão vendo? Agora é de amarelo. Eu fui usando tanta cor que aí acabou, sabe? Só me sobrou o amarelo aqui. E aí vamos para essa configuração dessa casa. Essa casa tá tendo laje mais telhado, vocês concordam? Eu tenho a laje ali em amarelo, tenho a estrutura do meu telhado apoiada nessa laje e tenho a telha por cima. E venho com os rufos, as calhas, os acabamentos, tá? Então, a proteção às intempéries é feita através do telhado, da telha. E o conforto térmico mais a resistência eu tenho através da laje, nesse caso. Agora, digamos que, o que aconteceu? Joguei fora, eu não quero o telhado, Edna, quero só a laje. Então, eu jogo fora a platibanda, tudo, estico essa minha lajezinha até a ponta da minha viga e tenho só laje. E, Edna, já vi muita casa assim. Dá a impressão que é assim, sabe? A gente vê nos desenhos, nas fotos, dá a impressão que é assim, mas não é assim. Vou mostrar como é que é, assim, ó. Essa casa é a configuração de apenas uma laje, tá? Então, é fundamental você impermeabilizar ela, porque ela não é impermeável. Então, você vai precisar de um caimento mínimo de 2%, de uma calha ou de um ralo para coletar a água da chuva, uma camada de impermeabilização e um acabamento com rufo metálico. Vou desenhar um por um. Primeiro, esse caimento com 2%. Por que eu fiz para o meio da laje? Porque, vejam, quanto maior a minha distância horizontal, maior a altura que eu tenho que ter aqui, certo? Porque é uma porcentagem. Se eu corto na metade, essa minha altura também é cortada na metade. Quando eu coleto no meio, então eu consigo ter uma capa menor de cimento, digamos, de concreto por cima dessa laje dando caimento. Então vejam, a gente concreta a laje estrutural, a laje que tem função estrutural, a gente concreta ela plana. Porque essa concretagem, ela é feita de uma forma rápida, não dá tempo muito de você querer dar todas as caídas. E geralmente depois disso vem uma camada por cima de um concreto mais magro para poder dar a caída para o lugar onde vai ter a coleta, que pode ser um ralo ou uma calha. Aí então eu coloquei ali o meu ralo, tá bom? Já com o condutor indo para o infinito. Aí eu venho com a impermeabilização, ó. A impermeabilização dessa laje tem que entrar dentro do ralo, tem que entrar dentro dessa grelha metálica, o que for que a gente tiver lá, entendeu? Não pode parar de topo, assim, não, aqui tá a caixa da coleta da água da chuva, não vou com a minha impermeabilização até lá, não pode. Porque sol, chuva, calor, esses materiais vão trabalhar e com isso esse encontro vai acabar aparecendo uma fissura. Por isso é importante que o material de impermeabilização, que geralmente é um material mais elástico, ele entre dentro desse coletor de água da chuva. E agora a gente vai vir com o nosso rufo ali metálico, viu? Ó, dando o acabamentinho, estão vendo? Fazendo um arremate, para não ficar aquela manta feia aparecendo. Em alguns casos é necessário mureta, nesse aqui não foi necessário. Eu quis trazer um exemplo como se a laje fosse totalmente reta e plana para vocês poderem visualizar esse exemplo diferente do outro que tinha platibanda. Deu para entender? Quais estilos Ih, faltou um S ali, ó, gente. Ai, que erro de português. Cada erro de português merece o quê? Um curtir para me motivar e eu não errar mais. Quais estilos arquitetônicos funcionam bem? Com o telhado embutido. Você já pensou nisso?
Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que funcionam bem, tá? Não é uma regra, não existe essa regra, na verdade. O mundo é livre para você fazer a tua casa do jeito que você quiser. Eu vou dar a minha opinião sobre quais estilos arquitetônicos eu acho que funcionam bem com telhado embutido. O primeiro deles é um dos meus favoritos, que é o estilo industrial. Reparem aqui que a gente tem o telhado escondido, mas a gente tem assim uma presença da estrutura mais forte. Ó, eu enxergo ali a viga metálica, os pilares metálicos, tem umas caixas d'água lá em cima que ninguém escondeu, tem um chaminé à mostra ali, tem umas paredes em telha. Tudo isso junto compõe um estilo mais industrial. Eu tenho também um estilo moderno. Pegaram aqui? Aquela coisa chique, aquela coisa de bom gosto, né? Elevada do solo, e pilotis, e uma janela em fita, leve, né? Uma coisa chique. Combina muito bem também o telhado embutido com o estilo moderno. Eu posso também ter um estilo minimalista, estão vendo? Aqui essa casa falou, gente, tô nem aí. Se você acha que eu não tô nem aí pra você, porque não tô mesmo. Deu as costas pra rua, certo? O estilo minimalista tem poucos detalhes. A gente tem uma live aqui que a gente só fala do estilo minimalista. Porque ele dá as costas pra rua, ele se volta muito pro interno, né? E ao mesmo tempo tem pouco detalhe, pouca mistura de material, é uma coisa mais discreta. Também é muito chique, inclusive, e funciona muito bem com o telhado embutido. E aí, aqui um modelo mais controverso, que é o estilo contemporâneo. Eu trouxe até 3 fotos. Por quê? Por que que eu acho controverso? Eu não gosto de usar. Então, para eu indicar para você usar uma coisa que eu não gosto é complicado, né? Mas por que que eu não gosto? Gente, porque é muita lajezinha, sabe? A gente tá agora com essa moda de moldura em volta da moldura que tá em volta da cobertura. E aí eu acabo gerando um monte de lajezinha para eu fazer impermeabilização, para eu cuidar depois, para não entupir a coleta d'água da chuva, para o negócio não ficar babando, para não estragar. Então vamos ver aqui, ó. Tão lindos, tem quem goste, né? Cuide também com esse monte de iluminação, que eu acho que fica um pé, assim, um pezinho no brega, sabe? Pezinho. Pode ser que você goste, tá tudo certo também. Pode ser que brega faça parte do seu estilo e tudo bem. Mas aqui a gente enxerga, ó, uma lajezinha, estão vendo? Uma lajezinha. Mais uma lajezinha, mais uma lajezinha, mais uma lajezinha. Tudo isso, gente, é onde a água da chuva cai. É um lugar que você vai ter que impermeabilizar, porque senão a água vai entrar. Uma vez que a água entra, ela vai aparecer em outro lugar. Seja através de uma mancha, seja através, sabe aquele escorrido que você vê às vezes em algumas marquises mais antigas? É a água da chuva insistentemente que ficou aparecendo ali. Por isso que de todos os estilos, esse é o que eu mais fico, sabe? Não faz parte também do meu estilo, né? Então talvez seja por isso. Mas sei que tem muita gente que gosta, então se você gosta, funciona muito bem também com telhado embutido, tá bom? Vai ter 380 calhas? Vai, mas tá tudo certo. Vamos então agora fazer umas análises de casas com estrutura metálica. Eu vou fazer uma enquete, agora é hora da enquete. Então já vai se preparando para escolher a tua casa preferida. São 4, tá? E vamos ver se a Gênia aqui se lembra de no final dar a resposta. Qual? Enquete não é pra escrever enquete, não é pra escrever qual tua favorita. São 4, então vou pôr os números. 1, 2, 3 e 4. Perguntei à comunidade, eu tenho que ler, gente, enquanto eu escrevo, porque eu não consigo falar outra palavra diferente da que eu estou escrevendo. Vocês são assim também? Eu não consigo. Eu vou escrever e falo tudo errado. Então agora foi, a enquete tá aí, vamos começar. Casa número 1, 297 metros quadrados, fica nos Estados Unidos e é essa casa aqui. É uma casa em estrutura metálica, eu trouxe ela obviamente por causa disso, mas além disso ela tem o telhado embutido e escondido por uma platibanda meio que translúcida. Vocês estão percebendo que é uma platibanda em madeira? Falei, tá diferente, merece vir para essa live de telhado embutido. A estrutura metálica está escondida. O que significa isso? Aliás, está escondida, mas não está dentro da parede. E o que significa isso? Estar escondida e não estar dentro da parede. Significa que eles colocaram as paredes da casa em volta da estrutura. Então ela está escondida para quem olha de fora, para quem olha de dentro ela está à mostra.
Você vê alguns detalhes de estrutura mesmo assim, como os contraventamentos em frente à janela. Esses X tanto faz em chapa, em tubo ou em cabo, que quando está esticado chama-se tirante, né? Ele sofre uma evolução, que nem o Pokémon e vira tirante. Que formam esses X chamam-se contraventamentos. Então aqui, aparentemente, os contraventamentos foram feitos com tubo. A gente vai ver outra foto para confirmar. Mas eles colocaram na frente das janelas, sabe? Então eu acredito que esses vidros são fixos de alguns lugares ou são vidros inteiros de correr. Existe uma brise, que é uma proteção das janelas, que aqui eles abriram, mas ela pode fechar também, entendeu? Que são tudo aqui, ó, ela funcionou como um beiral. Porque quando você tem platibanda e quando você tem um telhado embutido, é mais difícil você ter beiral. Dá pra ter. Eu ia até trazer um slide só falando disso, que quando eu tenho telhado embutido eu não tenho beiral. Mas pensei, não é verdade, porque eu já fiz casas com telhado embutido e beirais. Então, acabei não abordando isso. Mas quando você percebe isso, você acaba tendo que ter algum artifício que te dê proteção às tuas aberturas, que foi o que eles fizeram aqui, ó. Eles abrem essas venezianas, essas brises, e assim ela protege a janela. Esse terreno em aclive, alguém mais percebeu que esse terreno em aclive, eu subo 15 degraus para chegar nele? Aqui é outra fachada, onde a gente vê a platibanda em madeira. A gente vê que aqui tem uma janela de canto. Por que isso foi possível? Porque as paredes e as janelas, o fechamento vertical, vestiu por fora a estrutura. Então deu para pôr uma janela de canto, achei bem legal. E é uma casa estilo o quê? Contemporâneo, no meu e na minha interpretação. Mas fique à vontade para você dar a tua opinião. Olha por dentro que eu falei da estrutura metálica, ó. Ó o pilar metálico tubular aqui. Aparentão aqui. Já falei. Sim, as janelas vão da laje à viga. Eu sempre falo disso porque além de dar essa integração com o meio externo, né? Porque olha, você enxerga tudo. Aqui até parece ser esquadria de alumínio ou esquadria de PVC. Além disso, você economiza com verga, contra-verga e tudo mais quando você faz do chão ao teto. Essa é uma vista interna, onde a gente vê a estrutura metálica da escada. Estão vendo? Que a estrutura metálica da escada está em destaque. Tem um corrimão metálico e tem todo um fechamento em vidro também. Um pilar tubular aparente aqui. Aqui você vê um pedacinho do contraventamento, ó, que é em tubo. Você vê que fecharam com forro de madeira. Fecharam com forro de madeira tipo um compensado, né? São painéis, não é lambris, como a gente está mais acostumado. Olha lá o contraventamento que eu falei, que fica em frente à janela. Estão vendo lá atrás, ó? Ele vira até um destaque. Dentro da casa, a estrutura metálica está em formato de destaque. Esses guarda-corpos em vidro, por que eu estou falando deles? Porque eu sempre falo para vocês que o ideal é a gente, quando vai usar estrutura metálica, tentar maximizar o número de itens metálicos. Porque o frete você já está pagando, a mão de obra você já está pagando. Então, dá para colocar algumas coisas a mais, principalmente essas coisas que pesam um pouco. Mas eu gosto de trazer exemplo também de casas que não vão por essa linha de raciocínio, para vocês desenvolverem repertório, que é o caso dessa, que deixou a casa um pouco até mais fria, né? Então, enfim, tirou um pouco do ar de industrial, deixou ela com um ar mais sofisticado colocar o vidro. E aqui é um desenho técnico, eu espero muito que você esteja conseguindo enxergar, porque se chama corte. É como se a gente passasse um plano e cortasse, como se a casa fosse um bolo e a gente metesse a faca e cortasse, abrisse e olhasse lá dentro para ver as camadas, entendeu? É esse desenho aqui. E aqui nesse corte a gente enxerga, ó, a inclinação que você tem no telhado lá em cima. Você enxerga as vigazis, você enxerga isso aqui, ó, que tá aparecendo. É aquela brise veneziana, proteção da janela que abre. E lá em cima, então, você vê a platibandinha, ó, escondendo o telhadinho. Para isso que eu trouxe essa imagem aqui mais técnica para vocês entenderem que realmente parece que o telhado é reto, mas na verdade tem uma inclinação, tá? Platibanda, veneziana, janela, viga aí, falei tudo. Casa número 2. Então a casa número 1 já foi, guardou ela. Vamos para casa número 2. 518 metros quadrados, o que você acha, gente? Tá muito linda, né? Tem uma estrutura metálica aparente. Tem as paredes do térreo em pedra. Então, por que eu trouxe isso? Essa mistura de material.
aço e pedra é menos usado do que o aço e a madeira, mas fica lindo também, né? As aberturas, ó, aberturas de viga a viga. Aqui deu pra ver bem essa questão da abertura de viga a viga. Essa é uma outra fachada, uma fachada lateral. O que eu achei interessante, por que eu trouxe? Porque a gente fica tão paranoico às vezes, tentando alinhar a janela e fazer janelas do mesmo tamanho. Vem esses abençoados, me taca aqui uma janela, tudo, cada uma com uma altura diferente, um tamanho, vocês estão vendo? Cada uma com uma altura diferente, um tamanho diferente, e tá tudo certo, entendeu? Não precisa ficar se estressando por conta disso. Cadê o telhado? Não vemos, porque ele está embutido. Outra vista dessa casa, que a gente enxerga que ela é bem caixinha, né? Então, se você gosta desse estilo, é um telhado embutido que você quer. E uma vista interna. Onde que eu tô aqui? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tô nessa parte que tá nos fundos da casa, tá, ó. A parede de pedra tá aqui na frente, a gente já viu a fachada com ela. Tô lá nos fundos da casa, agora, enxergando essa varanda que eles têm aqui, com a estrutura metálica aparente em vários lugares. Eu tenho ela aparente nos pilares, nas vigas. Ela tá aparecendo em vários lugares. Os pilares, inclusive, tubulares. Eu gosto muito de falar da seção que eles estão usando naquele elemento estrutural específico, porque às vezes a gente acha que a estrutura metálica tem que ser viga I, tem que ser a seção I, e não é regra, né? A escada lá tá suspensa, tem mais foto da escada, ela tá simplesmente um espetáculo, essa escada. Tá linda, suspensa por cabos, que daí aqui eles evoluíram e viraram o quê? Tirantes. Eu já fiz uma escada assim numa casa. Então ela tá provavelmente engastada, tem uma estrutura engastando ela na parede, que fica escondido, a gente não vê. E na outra ponta dela, ela tem esses tirantes segurando ela nessa viga, né, que tá aparente. Aqui o pé direito duplo, o conceito aberto, forro em gesso. Eu achei essa casa um pouco escura, vocês não acharam? Eu achava que, né, podiam ter usado um pouco mais de uma pedra mais clara lá dentro, eu não sei. Acho que ficou um pouco escura. Aquela, quem que perguntou, né? Mas tô aqui para dar minha opinião. Lá em cima, vocês estão vendo onde é que tá aquelas janelinhas malucas, cada uma com um tamanho e um peitoril diferente? Estão lá, ó, num lugar que é só passagem. E aqui o desenho técnico. Esse desenho, gente, ele não mostra como que a cobertura foi feita, tá? Eu trouxe ele para mostrar para vocês que tá errado. Porque o desenho de verdade com a solução... Veja, nem todos os arquitetos disponibilizam na internet a solução técnica que eles tomaram para o projeto que eles estão fazendo, tá? Dizer qual que é a inclinação da laje, onde que está a coleta dessa água da chuva, qual que é o acabamento da laje, é uma coisa muito técnica. Aqui é um desenho arquitetônico que mostra a solução geral, do espaço, a altura, o pé direito, os materiais, a vista, não traz essas questões construtivas, tá? Então, na vida real, ela não vai ser reta assim. Eu acredito que eles fizeram então com uma laje inclinada, que eles não colocaram telha, tá bom? Mas essa laje inclinada eles não mostraram como, tá? Provavelmente ela tá encaixada na viga. Quem acompanha o nosso canal e já viu a casa passarela, que é a casa no terreno em aclive, a gente usou essa solução da gente esconder em uma viga metálica, que lá no caso é só um fechamento metálico, a laje. E daí parece que não tem, né? Casa número 3. Então, essa foi a casa número 2, no estilo mais minimalista, tá? Guardou? Vamos para outra. Casa número 3. Estilo o quê? Industrial. Estrutura aparente preta. E olha o que eu já achei aqui, ó. O que é isso aqui? O cano de cobertura, gente. Aqui, quando chove, é uma cachoeira, entendeu? Tá vindo ali a coleta de alguma água de algum lugar. É um estilo industrial. O terreno aqui é plano. Vocês repararam que o terreno aqui é plano? Ó, não tem escada. Eles só fizeram a elevação necessária da laje, do piso térreo. Não tem degrau nem nada. Essa é a fachada original. Então, isso aqui que você tá vendo é o quintal. É a fachada dos fundos, né? E essa aqui é a fachada oficial, porta de entrada da casa. A estrutura fica escondida, a gente não está enxergando ela. A parede é revestida com telha. E aqui é uma vista de dentro. Eu achei engraçado porque essa casa não dá a impressão que ela seria escura por dentro. E essa casa é super clara, olha. A estrutura metálica dentro da casa, ó. Um pilar tubular aqui. Aqui tem uma estrutura, a escada. É tudo
tudo branco. Ficou linda, ficou discreta, né? Incorporou com as paredes. É uma passarela metálica que a gente está vendo ali em cima. Olha o piso em cimento queimado, que também é um queridinho. E olha que legal a escada. Metade dela é de móvel. E é do patamar para cima que é metálica, sabe? Esses degraus aqui são os degraus da escada, ó. Aqui é um degrau, aqui é outro, um degrau, tá vendo? No meio de cada base dessa tem um degrauzinho de madeira, que é uma solução muito linda também. Se você gostou, põe aí no teu repertório para você pedir pro teu arquiteto. Janelas superiores, ó, para iluminação, talvez por isso que essa casa não ficou tão escura, né? A gente não percebe, mas eles abriram colocaram vários tipos de abertura para iluminação. A estrutura está escondida aqui dentro, a gente não vê, a não ser por esse pilar aqui, ó. Você não tá vendo onde que tá a estrutura metálica. Conceito aberto também, pé direito duplo. Olha, as luminárias superiores são de sobrepor. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que ali em cima é a laje. Eu acho que é a laje. Por isso que eles não embutiram, porque eles estavam vindo no conceito de embutir, ó. Lá embaixo é embutido, por que lá em cima não é? Aí eu acho que é porque é a laje. A estrutura está escondida, já falei. E esse é o desenho técnico, que também não está mostrando a solução. Só trouxe para mostrar para vocês. Para que é? Quem participou da última live, gente? Para que é esse chapéuzinho aqui? Vocês sabem para que é, né? Para esconder a caixa d'água. Esse é o desenho técnico da casa, não mostra a inclinação da laje nem nada, mas tem que ter uma inclinação. Então, eu acredito que essa aqui também não tem telhadinho. Tem a laje impermeabilizada, inclinada com a coleta da água da chuva. E a casa número 4, tô no meu horário? Tô. Ai, que lindeza, né? Essa casa, ela também tá no estilo contemporâneo, porque ela trabalha vários volumes, várias lajezinhas, né? Até uma ilusão de laje, que é esse pergolado, que não é bem uma laje. É um terreno urbano, não se enxerga o telhado. E a estrutura metálica no geral está escondida, a não ser nas pérgolas, que está aparente, né? Que fizeram questão de deixar aparente. Ó, fizeram tipo um beiral lá, estão vendo? Um beiral, mas é plano, tipo, você não enxerga o telhado do mesmo jeito. Então tem vários volumes, por isso que eu acho que é um estilo mais contemporâneo e uma mistura também muito grande de material, que quando você pega o moderno é um pouco mais clean, né? Um pouco mais sofisticado. E aqui a gente teve uma mistura de pedra São Tomé, talvez, com madeira, com vidro e o metálico. E lá em cima me lembra muito um ACM, mas não sei se é, uma moldura aqui, ó, em calha, em rufo, né? Uma moldura em rufo metálico, e lá eu tenho telha metálica na parede. Então fez um mistureiro aí bem legal de material. Isso, gente, é para quem pode, entendeu? Não é todo projeto arquitetônico que com essa mistura aí fica maneiro. Tem uns que ficam meio demais. Aqui a escada, que eu demorei muito a entender que material que era do degrau, mas eu acho que ele é aço cortem. É o famoso aço patinável. Ou eu acho que talvez seja um aço até sem tratamento nenhum nesses patamares aí, tá? Mas é uma escada metálica. E repare no fechamento em vidro temperado. Essa escada tá aqui, ó. Estão vendo? É esse fechamento que a gente está enxergando. É esse matinho aqui, esses buchinhos que a gente está olhando quando a gente vê da outra vista. E aqui a pérgola, ó, a cobertura que eu falei que lembra muito um ACM. E o pergolado na estrutura metálica aparente, pintado aqui. Não tá em aço sem tratamento nenhum. Olha que legal, o deck externo nivelado com o lado interno. E esse friso aqui geralmente é para água da chuva. Não sei se é. Ou será que é iluminação? Não sei, mas enfim. Por que eu falei que podia ser para água da chuva? Porque na verdade alguns decks a gente tem que colocar por baixo. É o mesmo esquema de uma laje plana, tá? De cobertura. Vem as camadas e a coleta de água da chuva e aí a madeira vem por cima, dando acabamento, escondendo tudo isso. Mas a madeira por si só não faz o devido destino da água da chuva. Essa casa ficou muito... Olha o tamanho da porta, gente. Olha, tudo isso aqui abrindo, ó. Eu acredito que então vem uma porta até aqui, uma porta até aqui, né? E olha que legal, o que eles colocaram nesse pilar tubular metálico? Uma torneira de jardim, hein? Eu adoro quando eu acho essas coisas práticas nos projetos de revista, porque às vezes a gente acha, nossa, tá linda essa casa, mas você não acha uma tomada, uma torneira, um negócio que faça sentido no dia a dia da nossa vida.
Então aqui essa coberturinha sêmia é tipo um beiral, protegendo o pergolado, que o pergolado molha, né? Chove tudo. Condutor da calha. Você tá vendo o condutor da calha? Olha que bem feitinho. Então, ó, veja bem. Essa varanda tá no andar de cima. Tá vendo? É lá em cima essa varanda. A água da chuva caiu ali. Para onde que ela vai? Para esse condutor aqui, ó, que desce e joga na grama. Tchanã! Achamos um condutor. Condutor da calha. Eu falei calha limpa, a gente nem sabe se é uma calha ou se é só uma canaleta mesmo no concreto, né? E cadê o telhado? A gente não identifica o telhado, né? Então aqui a gente tem um terraço. Essa varanda é um terraço. Agora sim, gente, ó, qual a tua favorita? A 1, a 2, a 3 ou a 4? E hoje, como a gente está falando de telhado embutido, pode ser a favorita baseado em fachada. Por isso que eu trouxe essas fotos. Tem alguém aí? Porque eu me destramba a falhar, nem sei se tem gente aí. Pra quem que eu não dei oi? Acho que eu parei na Deusilene. Oi, Sérgio. Oi, Edir. Que legal. Edir, que legal que você tá com os pais aí. Oi, pais do Edir. Espero que vocês estejam gostando dessa live. Oi, Jupira, tudo bem? Oi, HC. Oi, Lu. Edna, em termos de valor, o quanto onera optar por terraço ao invés de telhado embutido? Lu, eu não tenho como te responder isso de forma direta. Quanto que onera, sabe? Eu posso dizer para você que nenhum dos dois vai ser uma grande economia. Se você for fazer um telhado embutido com uma telha leve, de uma forma simples, ele não vai ser muito mais barato nem muito mais caro do que você fazer um terraço, fazer ali a inserção da impermeabilização e aquelas camadinhas, tá? O meu conselho para você é assim, Lu, pense efetivamente se faz sentido para você usar o terraço. Para mim, os custos que envolvem o terraço tem mais a ver com manutenção, porque você vai ter que manter ele limpo, cuidar para nenhum maluco ir lá e fazer um furo na tua impermeabilização, sabe? É um pouco frágil nesse sentido a impermeabilização. Então, se você for lá e fazer um furo para instalar qualquer coisa, furou a impermeabilização ali, vai infiltrar água. Então, o terraço tem essa questão. E a questão do acesso. Então, bem ou mal, você vai ter aí 8 metros quadrados no mínimo de uma escada, a gente jogando assim bem, uma escada bem mequetrefe, sabe? Que você vai ter que instalar para você poder acessar esse terraço. Então, reflita se realmente ele vai fazer sentido. Edna, quero, faz sentido para mim. Então, o custo dele a mais você dilui em outras coisas, não vai interferir tanto, tá bom? O custo desse telhado. Oi, Alexis, tudo bem? Oi, Manuela, oi, Simone, André, Ronaldo e Daílze. Que bom que vocês estão aí hoje. O HC tá falando que uma cisterna de 5 mil litros custa mais de 10 mil reais no Creio. Sério? Deixa eu ver aqui. Reservatório, 5 mil litros. Mas tem mais econômico. Não, ó, tem um aqui, ó. Um tanque da Forte Leve tá por 3.549. Ó. Porque assim, a cisterna, vocês estão vendo a minha página? Pera aí, gente, que agora eu cliquei aqui. Vocês estão vendo, vocês já vão ver. Porque, ó, uma cisterna, o que define uma cisterna HC? A localização dela, tá? Não é o material do qual ela é feita. Por que quando especificamente você compra uma cisterna para esse uso, por que ela custa mais caro? Porque ela vai ser feita de um material próprio que você possa enterrar. Por norma, inclusive, você já viu a obra da Sobrado no Litoral? Lá é uma obra que tem cisterna. E lá custou 10 mil reais. Perto disso. Porque quando você fala em enterrar, vou enterrar minha cisterna, Edna. Ela tem que ser feita de um material desenvolvido e aprovado para ficar em contato com o solo e garantir que a água que está dentro dela não seja contaminada. Basicamente isso, trocando em miúdos, tá? Tem mais umas regras lá. Se não, você tem que cavar o solo, fazer tipo uma piscina, sabe? Fazer paredes e chão, colocar o teu reservatório, como eu mostrei agora, um reservatório qualquer lá, como cisterna, elevado do chão, e ele é cisterna, tá tudo certo. Então, você não precisa comprar o de 10 mil se você não for enterrar. Se você conseguir, por exemplo, tem um terreno em declive,
vou instalar embaixo da minha casa, não vai ficar em contato com o solo, vai ficar na parte aberta, naquela parte do terreno ali. Aí você não precisa comprar essa super mega. Qualquer caixa d'água mesmo vai servir como uma cisterna. Deu pra entender? Será que era isso? Às vezes eu não entendo nada da pergunta que vocês fazem. Também me deu um desconto. Paulo, a telha sanduíche... Oi, Paulo, tudo bem? A telha sanduíche pode ser colocada substituindo laje? Sim. E depois colocar forro de gesso? Sim, a telha sanduíche funciona muito bem com forro de gesso. Dá pra você colocar ela substituindo a laje sem problemas. Fala, Osmário. Veja se ele não está querendo substituir para querer usar como laje, plantar em cima. Tá, o Osmário está perguntando se você quer usar essa telha sanduíche para pisar lá em cima, mas não é isso, né? Você está querendo dizer, não quero usar laje, quero usar só a telha. Porque nos exemplos que eu dei, eu não dei esse exemplo, né? Só da telha. Mas poderia usar só a telha metálica, só a estruturinha do telhado, com a telha metálica, por exemplo, embaixo um forro, e não ter a laje. E embutir do mesmo jeitinho, tá bom? Tranquilo. Oi, Andressa, tudo bem? Oi, Vanessa. A Vanessa falou, meu medo na casa metálica é com os raios da chuva. Então, Vanessa, não tem essa relação direta, sabe? Deixa eu explicar de uma forma bem clara para você entender. Não existe relação entre descarga atmosférica e casa em estrutura metálica. A descarga atmosférica acontece relacionada a basicamente 3 fatores. Localização no mapa. Existem regiões que têm mais descargas atmosféricas do que outras. Então, essa é a primeira coisa que vai ser analisada. Segunda coisa, a altura da tua casa em relação ao entorno. Já vou fazer uma casa de 4 andares, onde todas as outras têm por volta de 3, 4 ou mais andares. Tudo certo. Agora, vou fazer uma casa de 2 andares e em volta não tem mais nada. Aí, provavelmente, você vai ter que ter algum sistema de para-raio. Independente do que tua casa é feita, entendeu? E a terceira questão é com a área. Quanto maior a área que a tua casa ocupar, no cálculo mais propensa a necessitar de um sistema de para-raios ela vai ser, tá? Então, o projetista do sistema de prevenção de descargas atmosféricas, esse projeto se chama SPDA, a gente fez uma sigla para ele, mas é Sistema de Prevenção de Descargas Atmosféricas. Esse projetista vai levar em conta essas 3 variáveis: localização, altura em relação ao entorno e área. Não tem material, você entendeu? Então não importa do que tua casa é feita. Então essa impressão que a gente tem é uma impressão errada de uma coisa que não é verdade, entendeu? Então fique bem tranquila. Não é porque a casa é em estrutura metálica que ela vai atrair raio, tá bom? Edir, essa casa 1 para limpar deve ser uma delícia. A casa madeirinha, né, Edir? Eu tenho certeza que quem mandou esse comentário foi o Fábio. Essa de limpar, não, você tem que desenvolver daí uma vassourinha que se encaixe no frestinho e aí você tira as férias de final de ano para limpar a fresta da casa. Adoro, porque é isso, sabe? Muitas coisas, gente, vocês vão olhar na foto da referência de vocês e vão ter que avaliar se ela é aplicável. Quer ver? Eu vou mostrar de novo a casa 1 só para vocês verem da qual que ele tá falando. Será que vocês já esqueceram? Ó, estão vendo a casa 1? Essa aqui, ó, cheia das negocinhas de madeira para tudo que é lado. Que é lindo, né? Mas e na prática para você limpar? Daí, talvez pensando assim, né, de vale muito mais a pena você tacar uma telha metálica e aí qualquer coisa você joga uma água lá com uma vassoura e pronto, né? Seja mais prática. Eu acho muito legal quando vocês começam a analisar bem isso, com um olhar crítico, né? Não é porque é bonito que vai funcionar. Super AMS. Mas será que suporta o pessoal subindo com armários? Um pessoal subindo com armários. Ele comentou quando você mostrou a escada da casa, acho que 2, que ficou tirante. A escada com tirante, sim, suporta. Eu já fiz uma escada com tirante. Enquanto eu vou lendo, eu vou achar aqui pra vocês a foto dessa casa que eu fiz. Porque lá eu sei que eles já subiram com tudo na casa. Inclusive a gente fez um teste, pulou lá, tá? Que funciona. Vou abrir aqui rapidez pra vocês verem. É o projeto da Vila Terraço. Fotos. Eu tenho aqui uma pasta dizendo Rafael fotógrafo, porque eu fui tirar foto, gente, não ficou bonita.
E ele tirou, ficou linda. Sempre assim, né? Ó, tô aqui com a foto aberta, vê se vocês estão conseguindo ver. Tanto programinha aberto? Não tão, porque eu tô enorme na tela. Aí, vocês estão vendo que tem os tirantes aqui, ó? Isso aqui é por baixo, tá? Então, o espaço é esse, ó, tá vendo a escada? Aqui, inclusive, a gente fez um tirante. Esse projeto, gente, é projeto arquitetônico meu e de uma amiga minha chamada Isabela Rosseto. E o projeto estrutural é do engenheiro Osmário, que inclusive trabalha na Arquistil, tá? Então, eu acho muito legal essa casa, a gente volta lá, volta e meia a gente volta lá. E a escada é presa por esses tirantes aqui, ó, cada degrau. E aqui aparece por baixo, ó, como que tá parafusado. A história dessa escada é bem legal, eu acho, tá? Porque assim, essa cliente visualizou desde o começo do projeto que ela queria uma escada de madeira. Só que, gente, você vai achar madeira aonde? De qualidade pra você fazer uma escada. Então a gente foi orçar e ficou inviável, só a madeira. Ela falou, não, preparem tudo que eu vou dar um jeito. E começou a rodar a cidade atrás de demolição. Um belo dia essa pessoinha não me chega numa casa que estavam demolindo uma escada de madeira. E aí essa madeira, vejam a espessura dessa madeira. Tipo, sabe, ficou linda, funcionou super bem. O Osmário tá me contando que é embuia a madeira, porque eu nem sabia que madeira que era, né? Pra contar hoje, porque foi um assunto de surpresa. Mas enfim, e aqui essa chapinha tá entrando na parede. É uma chapinha em L, ela se conecta a uma viga. Então na parede tem uma viga exatamente na inclinação da escada. E dessa viga saem essas chapinhas, então ela ficou super firme, sabe? Já testamos e tudo mais. Inclusive no site da Arquistil aparece eu subindo e descendo essa escada aí, pra mostrar que ela funciona. Como se, né, fizesse diferença. Vamos para as últimas perguntas. Então, respondido, né? A Lu amou a paleta da casa 3. Tá linda mesmo, é estilo industrial, né, Lu? Tá linda a casa 3 mesmo, no estilo industrial. Vou deixar aqui. Reservatório, casa 3 é minha casa, só precisamos transportar para a pirambeira do terreno. Então, ó, já separa ela como tua referência, se você gostou dela, tá? E repare como ali ele usou muito pouca área da escada para ir pro terraço, tá vendo? Ele pôs uma escada de marinheiro. Isso também acontece muito nas casas. Quando você quer o terraço, mas você não quer usar frequentemente, põe uma escada de marinheiro. Raimundo, Edna, nos projetos que você já executou, tem algum com aproveitamento das águas pluviais? E qual o seu telhado preferido, embutido ou com cobertura em balanço? Então, ó, existe uma regra em Curitiba, Raimundo, que é o lugar onde eu mais aprovei casas até hoje, que é obrigatório você ter coleta de água da chuva e reaproveitamento, obrigatório. Então, sim, várias casas que eu já projetei, inclusive essa que eu acabei de mostrar, tem reaproveitamento da água da chuva. O meu telhado favorito para minha casa é um telhado que não tenha calha nem platibanda, porque eu já contei para vocês que eu sou péssima com manutenção, então eu me conheço. Né? Qualquer coisa que aconteça na casa eu me desespero, porque eu não sou boa com subir escada, não sou jeitosa, sabe? Ontem mesmo eu fui lavar uma cumbuquinha de cerâmica, fui largar ela na pia, trinquei a coitada, e a cuba desse tamanho, como é que eu errei? Não sei. Então eu evito um pouco. Agora, para projeto, eu gosto muito de esconder o telhado, sabe? Porque eu acho que ele tem um ar mais moderno, gosto mais da aparência de esconder o telhado. Projeto de outras formas também. O que eu não gosto efetivamente? De encher de mini telhadinhos. Então, essa casa 3, por exemplo, para mim, é muito dentro do que eu gosto de fazer. A casa 4 já não. Começa a ter muita aba, muito recorte, eu começo a ficar... para solucionar tudo isso e depois a manutenção de tudo isso e o encontro de todas essas coisas e vai ser muito cano passando, sabe? Então eu prefiro não. Pra minha casa com beiral. Mas na hora de projetar, gosto muito de fazer assim. Essas caixinhas aí. Acho que ficam muito bonitas. Dana, a casa número 4 é linda, mas não é bom pra quem mora de frente pra praia. Por que não? Por que não? Eu até acho que ela é de frente pra praia. Ah, não é. Ela é de frente pra um campo. Já me lembrei daquela. Mas por que não é? Ela é boa pra frente da praia. Você diz por ser em estrutura metálica? Porque se você tratar ela, galvanizar a estrutura, não tem problema. Cláudia. Oi, Cláudia.
Adorei sua explicação sobre as muitas lajes das casas contemporâneas. Eu bato muito nessa tecla. E vem pra gente o projeto, pra gente dar opinião. Às vezes a gente tem laje que tá flutuando. Eles dividem em tantas lajes, vem laje flutuando. E aí a pessoa vem falar, eles já estão cobrando muito caro pra fazer. Mas eu falei, tá bem. Você quer que a tua laje flutue, ela encosta em 2 pontos da casa só? Claro que vai ficar caro. Moacir. Oi, Moacir, tudo bem? Oi, a Lenice votou na casa 3. Acho que a casa 3 vai ganhar, gente. Oi, Militão, tudo bem? Oi, Manuela. A Manu gostou do exterior da 2 e o interior da 3. É que a 2 pesou no escuro, né? Também achei. Não sei se são os vidros que são meio fumê. Ó, o HC falou que a cisterna cara tá na Leroy Merlin. Talvez porque você procurou ela como cisterna, tá? Por causa dessa questão que eu te falei. Preço da cisterna estrutural, Ó, a Lu concorda com a Manuela. Tiraria as pedras da 2. Pedra não foi sucesso. Eu tô com uma live pronta pra falar de estrutura metálica e pedra, hein, gente? Sérgio, existe uma metragem mínima pra construir em estrutura metálica? Não existe metragem mínima. Sérgio, a gente tem uma playlist inteira da Casa 47 aqui no canal. Foi uma casa de 47 metros quadrados que a gente fez para um casal de idosos. Então ela tinha que ser rápida, tinha que ser acessível, tem circulações lá e tudo mais. Eu abordo isso, se eu não me engano, em 5 ou 6 vídeos. A gente vai na obra, a gente passa por todas as etapas dela, é bem legal pra você ver. Tá aqui no canal, Casa 47. Manuela, as pedras são tão lindas, amo pedra na fachada. Viu? Eu falei que eu vou fazer uma live sobre estrutura metálica e pedra. Então, HC, exatamente. Quando você orça, HC, a cisterna, especificamente como cisterna, ela pode ser enterrada diretamente, sem estrutura à parte. Então acaba que nem sai tão caro assim, né? Mas se você conseguir colocar em algum lugar da tua casa que não precisa enterrar, é melhor. Por exemplo, nas casas que eu fiz, a gente usou a parte do terreno em declive para colocar a cisterna. E até hoje no projeto da Casa Passarela tá assim também. A gente usa um espacinho que tem lá, entendeu? Sérgio, como posso entrar em contato com vocês? Manda um e-mail pra gente, Sérgio. arquistil@arquistil.com.br. Sérgio, nós da Arquistil temos uma metragem mínima para projeto. Hoje, 150 metros quadrados. Mas, como o Osmário falou, a gente indica quem faz projeto, tá bom? Então pode mandar um e-mail pra gente. E a gente conversa por lá. Às vezes a gente não ajuda com o projeto, ajuda com outra coisa. E eu adoro saber do que vocês estão fazendo, sabe? Sou meio futriquenta mesmo. Manuela, na minha casa dos sonhos, metade é telhado aparente e a outra metade é embutido. Mas não tem muito trabalho com limpeza de calha. Eu vi uma referência assim hoje. Inclusive ela ia ser a capa da nossa live, mas aí quando eu vi que tinha um pedaço aparente, eu falei, vai confundir a galera. E aí não trouxe ela. Mas fica legal também fazer essa mescla, né? Simone, que bom que você gostou da live, Simone! Ó, você já assistiu, Sérgio, a sequência da Casa 47? O Ademir gostou da 3. Deixa eu ver na enquete, gente, quem que gostou da qual? A 3 ganhou! Vocês estão estilo industrial que eu sei, hein? Vou encerrar a enquete então. Encerrei. Que legal, ó. Eu tenho um muito obrigado enorme para dizer para vocês estarem aí comigo nessa quinta-feira. Já fica o convite para a próxima quinta, às 20 horas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu leio todos os comentários. Pode mandar e-mail pra gente no arquistil@arquistil.com.br ou ir lá no nosso Instagram, @arquistil_. Tô lá presente também todos os dias, eu e a equipe. E a gente responde todas as mensagens, às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde a todos, tá bom? Beijão e até!